Vou dizer uma coisa que pode ser uma barbaridade, mas não tenho medo de o dizer. Desde os anos 90 que eu não entro numa biblioteca ou num arquivo. Mas isso não implica que não tenha acesso aos documentos e aos livros para ler. Cada vez mais eu tenho acesso a essa informação. Porquê? Porque apostei muito forte no suporte digital e isso permite-me valorizar e não só dar outra dinâmica a estes suportes. E é por isso, só para verem. E isso, em certa medida, facilita o trabalho que nós fazemos nos últimos anos. Em 2 horas eu consigo fazer uma leitura completa do espólio literário madeirense. Sei lá, 10, 15 mil livros. Se não tivesse toda essa informação digitalizada e disponível e organizada, não conseguia fazer isso. Hoje em dia isso é possível. A forma do suporte digital permite isso e não só, acima de tudo, não ocupa espaço praticamente. Pode ficar num computador nos Estados Unidos e paga-se meia dúzia de dólares e consegue-se manter isso, como perdura no tempo. Não vou dizer que é eterno, porque pode haver, enfim, o fim do mundo para alguns, um tsunami, não sei lá. Mas tem uma vantagem que é a possibilidade de duplicação de cópias. Eu, por exemplo, todo este espólio, vou confessar aqui uma coisa que nunca disse a ninguém, mas todo este espólio que nós temos digitalizado na Madeira, se um dia a Madeira acontecer aquilo que algumas almas peregrinas de vez em quando trazem ao de cima a ideia de que vai cair uma montanha em La Palma e que vai afundar a Ilha da Madeira, vai criar problema em algumas nos Açores, vai destruir Nova Iorque. Se isso um dia acontecer, espero que não aconteça, e eu tenho uma cópia de toda a informação mais importante da Madeira preservada fora da região. Isso é muito importante para mantermos, preservarmos e valorizarmos a nossa memória histórica. Mas, acima de tudo, já que temos alguém que guarda pela nossa documentação oficial, podemos questionar se bem ou mal, mas isso é outro problema, temos que valorizar a documentação particular, dos particulares, que é tão ou mais importante que a documentação oficial. Porque a documentação oficial, muitas vezes, é a cópia de um formulário. Não tem sentido, não tem cheiro, não tem cor, mas estas cartas têm cheiro, têm cor e, acima de tudo, tem gente por trás dela, está presente e ainda permanece presente. É outra história, é outra realidade que nós queremos desbravar e temos conseguido desbravar. Porque a história não se faz com documentos, faz com homens e mulheres. Obrigado. Eu não combinei nada aqui com o autor do livro, nem com o Dr. Jorge Pujares. Não sei se estão disponíveis para, caso haja alguma pergunta aqui da nossa assistência. Então, antes de passar então a palavra a alguém que queira fazer alguma pergunta, só para dizer que existem alguns livros que eu quero adquirir, depois está aqui o autor, se quiserem pedir um autógrafo, não é? Os livros estão ali à entrada, penso que ainda há alguns para venda, para os interessados. E também para dizer
que depois da sessão, e como é a tradição desta casa, temos uns bolinhos e hoje não é chá, o tempo está muito quente, hoje fugimos ao chá, mas temos um vinho branco, penso que estará fresquinho, e à volta, portanto, uma taça de vinho branco e de uns bolinhos, poderemos prosseguir o vídeo e conversar um pouco entre nós. E dito isto, então, se houver alguma pergunta que queiram colocar aqui ao Sr. Professor ou ao Dr. Jorge Forjás, façam favor. Enquanto as pessoas estão um pouco na dúvida, já agora deixem-me então fazer. E estas cartas cobrem um período de 24 a 33, portanto que é um período muito agitado, porque em 26 temos a Revolução do 28 de Maio, não é? E em 33 temos e depois temos o período da ditadura, que acaba em 33 com a Constituição de 33, não é? Portanto é um período muito agitado. A minha pergunta é simples: isto deve-se refletir nestas cartas, naturalmente, esta situação reflete-se nestas cartas, como creio. Claro, e foi um dos motivos que levou-me a agarrar este espólio, porque, na verdade, este período é um período muito rico em termos da história portuguesa, e também nas ilhas, pela situação que se vive nas ilhas. E estas cartas, como outras que nós conhecemos, de outros espólios, permitem reconstituir momentos diversos da década de 20 e da década de 30 que nós muitas vezes não encontramos na documentação oficial. E mais, aquilo que encontramos nos jornais, pela questão da censura e do controle da informação, muitas vezes pode estar viciado. Eu não estou a dizer que está, pode estar viciado. Eu vejo muitas vezes as pessoas a valorizarem a imprensa, mas esquecem-se que a imprensa sempre esteve controlada. Nunca deixou de estar controlada e de ser manipulada. E, portanto, é muito complicado, muitas vezes, nós valorizarmos, nomeadamente para estes momentos de crise e conturbados da sociedade. É muito importante, acima de tudo, e foi um pouco aquilo que nós fizemos também com estas cartas, tentar ver como é que as pessoas se posicionavam, não numa atitude política, mas numa atitude de cidadãos em relação aos acontecimentos que estavam por acontecer ou a acontecer, não tanto nos Açores, mas, por exemplo, na Madeira, e tentar gerir um pouco essas expectativas em termos do discurso histórico, que são muito importantes para compreender a dinâmica que envolveu a realidade portuguesa, por exemplo, aqui em Lisboa, aqui o pai do Dr. Forjás releva muito isso, essa situação conturbada da faculdade, em inúmeras cartas ele revela isso, a instabilidade que se vivia na altura. E depois há um aspecto muito interessante, para além do outro, tem a ver com a componente particular que lida com as populações insulares, que é o mar e o barco. Mas isso é outra realidade que não vamos discutir agora, mas que também era importante e que é muito palpitante nas cartas, porque elas acontecem de uma forma assídua, embora sendo em diário, elas estão pendentes de uma situação do movimento dos barcos que circulam e no caso também passam pela Madeira. E isso é muito importante tentar ver e estudar e conhecer em profundidade. Não fazemos aqui muito essa situação, mas é muito importante saber entender a forma como não só circula a informação,
como se gera a circulação dessa informação, e nomeadamente no mundo insular. E acima de tudo, uma das coisas que nos preocupava, e tínhamos um certo interesse, porque nunca tínhamos trabalhado com espólios particulares, só os oficiais, e os oficiais a gente sabe o quê, de momentos críticos, como era a revolta de 31, tentar ver como é que as pessoas viviam isso. E essa é a pergunta. Neste espólio de cartas, nós temos dados muito evidentes dessa realidade. Porque até então o que nós tínhamos era a imprensa, alguns testemunhos de militares ou de civis que tinham participado nos acontecimentos, mas que muitas vezes não nos agradavam. Havia aquilo que eu costumo dizer, desculpem o termo, um certo ranço político e que degradava, desvalorizava muitas vezes esses testemunhos. Agora, quando nós testemunhamos sobre um acontecimento onde sabemos que só há uma pessoa que vai ler aquilo que nós vamos dizer, sem dúvida que há uma maior abertura, uma maior disponibilidade em termos do discurso escrito. E daí a importância cada vez mais que assumem estas cartas. As pessoas, só há um comprometimento entre dois, que é a comunicação sobre um tema, sobre um assunto, e é no fundo tornar uma realidade que não acontece próxima, que ela se aproxime através da escrita, do diário ou das cartas que se escrevem. E é um pouco isso que nós fizemos com este trabalho e queremos fazer com outros trabalhos. Gostava de comentar que, de facto, que o documento é a história vista de baixo. Não é? E penso que todos nós, muitas vezes pensamos, e quanto mais novos somos, mas como é que os meus avós viviam? Como é que era aquele dia-a-dia? Como é que os meus treinadores... Eles não tinham telemóvel, não podiam mandar um mail, não podiam andar de avião, andavam na escola. O próprio dia-a-dia das casas, da logística, do dia-a-dia seria completamente diferente. E penso que hoje, de facto, temos muita curiosidade e imagino que aqui, e era isso que eu gostava de pedir à Neda, eu acho que estamos aqui com muita curiosidade de saber um bocadinho do que está aí dentro do livro. Deve haver uma ou outra história aqui mais característica da época, que eventualmente possam aqui já abrir, porque vamos todos depois ler, não é? Mas para ficarmos aqui já com um cheirinho do livro. O livro, aliás, o volume das cartas é enorme e isto é um livro relativamente pequeno. Portanto, isto é uma perspectiva possível da leitura daquelas cartas. Quer dizer, outros historiadores, outro grupo, outro analista encontrará outras pistas para trabalhar. Bom, mas a pergunta tem muita razão de ser, porque na realidade é interessante. Por exemplo, nós trabalhamos com genealogias, a gente às vezes sabe tudo de uma pessoa. Sabe o nome, sabe a tia, sabe a prima, sabe a data de nascimento, a data de casamento, a data da morte, sabe o testamento, sabe isso tudo. Sabe a casa onde as pessoas viveram, sabe as louças que se calhar tinham em casa porque a gente as herdou, mas depois a gente não sabe, por exemplo, exatamente o que é que eles comiam. A gente não sabe as regras de higiene em que eles viviam, a gente imagina, às vezes com algum susto, as regras de higiene em que eles viviam. As casas não tinham casas de banho, as casas não tinham sala de jantar. A gente hoje imagina sempre, toda a casa tem uma sala de jantar normal, e depois diz-se, vou pôr a mesa. Pôr a mesa, ninguém se apercebe que pôr a mesa
a gente está a pôr coisas em cima da mesa, pratos e talheres para comer. O pôr a mesa era exatamente porque no século XVII não havia sala de jantar, não havia nada. Punha-se uma mesa, armava-se uma mesa para jantar e depois tirava-se a mesa outra vez. Portanto, estas pequenas coisas do cotidiano, a maior parte delas nós não conhecemos. Uma simples carta, às vezes, pode ser uma coisa absolutamente preciosa para resolver o interior, digamos assim, da vida das pessoas. No caso das cartas aqui, há um momento aqui das cartas muito interessante, sobretudo para a nossa família. É quando eles já estão a falar em casar. E a arrumarem-se para... eles tinham casa, o avô da minha mãe tinha-lhes oferecido uma casa na Rua da Sé, a casa onde eu vivo hoje, mas era uma casa que estava completamente vazia, e então ele está em Lisboa, ela na terceira, ela a decidir, como aliás fez toda a vida, que foi sempre decidir e ele a cumprir, ela a decidir o que é que queria para a casa, e ele em Lisboa a procurar as coisas para a casa. Bom, era o tapete, era o lustre, era a mesa, eram as cadeiras, eram os apliques para pôr nas paredes, etc, etc. Isso era tudo minuciosamente escrito de Lisboa para a terceira. Encontrei isto, encontrei aquilo, o nome da loja, onde é que foi. Até uma amostrazinha de um tapete ou de um alcatifa ele manda dentro de uma carta. Uma tirazinha de alcatifa para ela ver se concordava com a altura do pelo da alcatifa. Não me lembro então se ela concordou ou não. Mas, depois essas coisas compram-se. Eu tenho as faturas todas desse período. Eu tenho as faturas da mesa da sala de jantar onde eu como todos os dias. Do lustre que está pendurado por cima da sala de jantar, por cima da mesa. Porque eles guardaram isso tudo, e isso tudo já está, não neste conjunto de cartas, mas no arquivo que, o ano passado, já há 2 anos, nós demos todo o arquivo do meu pai para o arquivo público, não é? E essa documentação está toda lá. Portanto, um dia estas cartas trabalhadas com uma pesquisa maior sobre o arquivo particular deles, que tem imensa coisa, E, por exemplo, no caso do arquivo dos meus avós maternos, portanto, os pais dela, que não é um arquivo como o do meu pai, que era um arquivo político, com muita correspondência política e tal. O meu avô era um homem muito organizado, muito sistemático, e tinha agendas, essas agendazinhas, não é? Que ele andava com a agendazinha. Durante 50 anos da sua vida ele preencheu a agenda todos os dias. Todos os dias ele dizia o que é que tinha feito, a gasolina que tinha posto no automóvel, a febre que Cecília tinha. Cecília era a mulher dele, a minha avó, que estava sempre meio febril, e ele registava todos os dias. Cecília hoje teve 37,2, preocupante, acrescentava. Depois dava a volta à ilha do automóvel, que era um carro extraordinário, dava a volta à ilha do automóvel. Ele registava na agenda, já cheguei aos pescoços. Gastei 3,7 litros, ainda ser mais pequeno, no carro e tal. Depois paguei tanto para depois o carro, rebentaram os pneus, foi preciso pagar os carros de bois para rebocar o carro até Angra. Tudo isso está registrado nessas agendas. É um outro mundo de informação que vai também dar tudo entrada na biblioteca pública. Aliás, eu tenho a agenda do meu trisavô, bisavô da minha mãe. Daí para baixo tem agendas sucessivas da coisa. Não tenho este género de cartas, praticamente, mas tenho, por exemplo, uma carta fantástica quando morre o meu avô materno, o pai da minha mãe, e a minha avó escreve uma carta, que agora não me recordo a quem, a falar da morte dele. Uma carta absolutamente extraordinária, que valia a pena um dia também olhar para ela com outros olhos. É só uma carta. Mas essa carta reflete todo um mundo que de certa maneira se destrói com a morte dele, e que ela reflete muito bem e sobretudo muito bem escrita. Portanto, este tipo de documentação vem esclarecer um bocadinho esta nossa vida. Ali nestas cartas, a vida cotidiana dele está muito bem plasmada. Aqui no livro é uma análise, é como se chama, é uma renda que se bordou desde o princípio até ao fim daqueles 7 anos. Não vem muitos pormenores. As cartas são centenas, quer dizer, eles não poderiam transportar isto tudo ali para dentro do livro. Mas a zona, por exemplo, da Revolução de 31, a Revolução de 31 na Madeira, e que depois também se vai dar em Angra do Heroísmo e em Ponta Delgada, esse momento está riquíssimo de informação. Por causa da preocupação, ela em Angra e ele em Lisboa. Você sabia o que é que estava a passar. As notícias eram só de 15 em 15 dias. E depois há uma coisa que ontem as apresentadoras chamaram a atenção, que eu achei muita graça, que é, ele escreveu: espero que estejas bem, meu amor, por exemplo.
espero que estejas bem, meu amor, escrito hoje, ele vai ler isso 20 dias depois. 20 dias depois, ou está bem, ou está péssimo. Ou já morreu, quer dizer, sabe-se lá, quer dizer. Depois ele escreve uma carta a ela e diz, está tudo bem, sabe-se lá nada. As coisas eram todas diferidas. Eram diferentes. Aliás, isso é instintivo, quer dizer. A gente meus pais escreviam cartas para a Guiné, quantas cartas não chegaram à Guiné, que aquele destinatário já tinha morrido, por exemplo. Que diz a Guiné, diz Angola, diz qualquer coisa, não é? Portanto, isso não é só do tempo deles, é do tempo em que escreveram cartas. Hoje, como sabemos, ninguém escreve uma carta que seja, escrevem-se os blogs, escrevem-se umas pequenas mensagens, passa-se o dedo à velocidade astronómica por cima de uma imagem que está sempre a fugir na nossa frente e que nem temos tempo para concentrar os olhos nela. Portanto, ou seja, há muito menos apropriação de conhecimento, apesar de termos um acesso ao conhecimento como nunca nenhum dos nossos antepassados teve, não é? Mas, no entanto, não há tempo sequer para a gente digerir esse conhecimento. E não vamos deixar nessa matéria nada. Quer dizer, ninguém hoje escreve uma carta. Nós próprios. Eu hoje, quando alguém me diz, manda-me isso para o correio, já fico irritado, porque eu mando tudo primeiro. Quer dizer, nós já não deixamos. O meu arquivo pessoal, o meu pai deixou 70 caixas, não sei o quê, o meu arquivo pessoal será um computador. Bom, e é preciso que alguém tome muito bem conta daquele computador e que vá transportando esse computador para os futuros computadores que saberão ler aquela informação. Até que um dia alguém se distrai e aquilo perde-se tudo. E só com o tipo de registro que este Centro de História está a fazer é que essas coisas se vão Isso, de facto, era outra questão que era o que é isso, que essa forma de guardar que nós ainda não fazemos, mas já se faz noutros países, não é? Bom, isso é dúvida, os grandes centros internacionais de recolha de informação, mas para isso, melhor do que ninguém, o Dr. Alberto Vieira saberá dizer. Não, hoje em dia já existe um arquivo da internet, não sei se sabe. Um arquivo oficial. Mas se calhar nem toda a gente sabe. E, portanto, há países onde já se guarda os registros da internet, mas cada vez mais o volume da informação que nós temos em termos da internet é tão grande que quase é incomportável fazer uma salvaguarda dessa informação. E, portanto, cada vez mais é impossível essas instituições que salvaguardam guardar a informação. E o que é que elas fazem? Fazem aquilo que fazem os arquivistas. Determinam o que a gente vai poder ver daqui a 100 anos. Isto é, fazem uma triagem da documentação, o que eu acho uma estupidez. Mas isso, eu não sou arquivista, não tenho nada a ver com isso. Faz-se uma triagem e considera-se o que é mais importante e faz-se uma salvaguarda, é o que já se está a começar a fazer. Mas há necessidade, não quer dizer também, hoje em dia, tudo aquilo que aparece nos suportes digitais, nomeadamente na internet, tem interesse, tem algum interesse, mas poderá não ter nenhum interesse para nós no momento presente, mas daqui a 100 anos pode ser aquilo que vai revolucionar o conhecimento deste século XXI. E acima de tudo, nós não temos direito nem poder para dizer o que é que será importante para o futuro. Os arquivistas muitas vezes têm esse hábito e esse defeito erradamente, mas acho que nós não temos isso. E, portanto, acima de tudo, numa questão de salvaguarda, é melhor preservar esse património. Eu faço o que me cabe. É bom que façam todos os outros também o que lhe cabe, em termos da memória futura. Mas é um problema com que nos vamos debater. Mas sei lá se daqui a 100 anos estas coisas do passado, da memória, interessará alguém ou não será de novo lixo que não interessa e que a gente... A única diferença que há é que este papel que eu tenho aqui, para ele desaparecer, ou rasgando ou queimando, essa memória que está num computador, para desaparecer,
em milésimos de segundo. Carrego num botão e ela desaparece imediatamente. É a única diferença. Tal como há uma facilidade muito grande na sua reprodução e divulgação, também há uma facilidade muito grande na sua destruição. Embora os técnicos especialistas, a partir de um disco que tenha sido apagado, podem muitas vezes recuperar muita da informação. Mas é um risco que nós corremos cada vez mais. Mas isso levaria-nos a um debate muito mais longo e a ficar aqui a noite inteira. Eu sou adepto dos suportes digitais e vou dizer, sinceramente, para mim tem sido um grande benefício. Por exemplo, publica-se um livro. Este livro fez um X número de exemplares. Compraram, sei lá, a edição esgotou-se. Aquelas pessoas compraram. Aquelas pessoas que compraram, quantas vão ler esse livro? E quantas vão partilhar? A primeira versão deste livro nós fizemos num suporte digital, porque e foi publicada numa página que nós temos na internet. Teve, não sei, mas teve, sei lá, umas 1000 e tal visualizações na altura. Nós fazemos uma previsão que normalmente metade dessas pessoas vão ler alguma coisa. Não quer dizer que leiam tudo, mas no mínimo metade vão ler. Portanto, umas 600 pessoas tiveram acesso à primeira informação, que era apenas 1/3 do texto. E, aliás, nós utilizamos essa versão numa atividade que fizemos na Ilha da Madeira em 16 de maio. Porque o dia 16 de maio é o Dia Mundial das Histórias de Vida. E nós comemoramos há 6 anos na Madeira, fazemos uma comemoração do dia 16 de maio. Fomos dos primeiros em Portugal a fazer essa comemoração. Foi ano passado. Dedicamos a estas cartas, a este espólio, e tivemos o Dr. Jorge Forjás e a irmã no Funchal nessa altura. Isto porque, para nós, o suporte digital tem uma grande expansão e usamos muito isso. Quer dizer, eu cada vez mais sou conhecido lá fora do que lá dentro, porque aqui parece que ninguém lê a internet. Não sei, ou só vão ao Facebook. Desculpem a minha inconfidência, mas é um pouco isso. Cada vez mais nós vivemos numa aldeia global. E nós não somos cidadãos da ilha, do arquipélago ou do país. Somos cidadãos do mundo. E devemos estar em alerta para esta nova realidade. E que aquilo que nós escrevemos hoje aqui e que publicamos na internet pode ser lido no Japão, na China, na Rússia, sei lá, talvez em Marte ou na Lua. É uma realidade nova e cada vez mais este conhecimento tem uma facilidade muito grande em termos da sua expansão e partilha. E isso é um aspecto que nós temos que valorizar e devemos valorizar. Muito bem. Não sei se há alguma pergunta, mas já é um pouco tarde. Se calhar está na hora de passarmos aqui para a nossa taça de vinho. Muito obrigado a todos mais uma vez e muito obrigado aqui ao autor, mais uma vez, por nos ter distinguido com a sua presença, e ao Dr. Jorge Forjás também. Muito obrigado.